close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Salve galera! Começando mais um vídeo nesse maravilhoso canal Diário de Rolê. Hoje dia 6 de fevereiro, sabadão. Sabadão. E hoje a gente trouxe um vídeo pra vocês, tava olhando ali pra ver se eu não esqueço, que são os vídeos motivos porque a gente gosta de morar aqui. Isso aí, coisas que a gente gosta aqui na Espanha em geral. Pra quem não sabe, nós moramos em Málaga, que fica no sul da Espanha, é uma província, e a gente mora no litoral, então pertinho da praia. E nesse vídeo a gente vai citar pra vocês coisas que agradam a gente, que fazem a gente gostar de morar aqui. Certo? Pra começar esse vídeo, já deixa seu like. Não deixa pro final, que eu sei que você esquece, como eu esqueço também. Verdade. Então já deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Tem a opção aqui embaixo. E ative o sininho. É importante ativar o sininho. Colocar lá o sininho, a opção todas. Que aí, todos os vídeos que a gente postar, você vai receber uma notificação avisando. Isso aí. Certo? Assim você não perde nada. Pro vídeo de hoje, gente, então a gente trouxe essa listagem e a gente vai estar comentando sobre elas pra vocês. O primeiro ponto que faz a gente amar morar aqui é o clima. Pra quem conhece, a gente sabe que a gente odeia frio. A gente não gosta de frio nem um pouco. Aqui o verão é bem gostoso, a gente ama. É um pouco mais quente que o verão no Brasil. E o inverno não é tão rigoroso. Aqui onde a gente mora não tem neve. Quando a gente postou o vídeo de neve, a gente teve que ir num lugar a 1h30 daqui. Aqui onde a gente tá não neva. A temperatura média do inverno são 12 graus. 12, 15 graus, mais ou menos. Não é frio. A gente não consegue se adaptar com o frio, porque ela é muito friorenta. Eu não era, mas me tornei com o tempo. Então a gente pensou nisso também, nas possibilidades de quando a gente se mudou do Brasil para a Espanha, em onde morar, pensando nisso também. Por exemplo, eu num lugar que fizesse muito frio, ou que fizesse neve. Um lugar que neva 6 meses. O norte da Espanha, ou outros lugares da Europa também, a gente não ia conseguir se adequar. Então uma das coisas que faz a gente querer gostar de morar aqui, o primeiro item é isso, o clima, certo? Aqui, onde a gente mora, essa região, que a gente mora de Málaga, de Andaluzia, essa parte se chama Costa do Sol, que é o ponto mais próximo da África e é onde faz mais dias de sol durante o ano. Então isso ajuda muito, então quase não chove e o frio, como a Gabi falou, é bem pouco, alguns dias só que fazem frio. Segundo ponto, as pessoas aqui são muito simpáticas, muito receptivas, ao contrário do que a gente sempre escutou. Europeu é muito fechado, eles vão tratar vocês mal, eles não gostam de imigrantes. Aqui a gente foi muito, muito bem recebido. Exatamente. Não só pela família, mas desde o meu primeiro emprego, eu acho que eu não tenho, assim, uma pessoa que te tratou caso mal pra citar que me trataram mal por eu ser de outro país. Tem gente que às vezes te trata mal, mas você nota que é mal educado mesmo. Que é da pessoa, e não da sua, não por algum preconceito ou alguma coisa assim. Não é por preconceito nem nada. Isso é uma coisa que, além do clima, faz a gente se sentir muito em casa. A gente se adaptou muito fácil, porque as pessoas são muito calorosas. Sim. Os malaguenhos em si, as pessoas elas são muito amáveis. Né? Eles gostam muito de conversar, eles são muito simpáticos e solícitos aquilo que você pergunta sobre um tema, sobre alguma coisa, até gente que você não conhece, até gente que você não conhece, e no idioma eles tentam te ensinar. Então no trabalho várias vezes já me corrigiram de alguma palavra, alguma expressão que eu estava usando errado. As pessoas então são o nosso segundo ponto positivo pra gente gostar de morar aqui. Vamos lá, gente, pro terceiro ponto, morar na praia. A gente é louco por praia. Sim. Nós adoramos estar na praia e eu falo, não sou nem fã de ficar na água, nem gosto tanto da água, mas eu gosto de estar na praia, o ambiente da praia, de estar ali na areia, sentadinho, o mar, o calor, estar ali tomando uma bebida, seja qualquer coisa, um suco, uma água, uma cerveja, uma água de coco, e estar no ambiente da praia me faz muito bem e eu gosto muito. Então, mesmo quando a gente morava no Brasil, a gente sempre procurava sair de férias e procurar algum lugar que tinha praia, né? Ou se a viagem não tinha praia, tentar passar pela praia, porque é uma coisa que faz muito bem pra gente, a gente gosta muito. E a gente tá podendo realizar esse sonho, né? Essa meta de morar na praia pela primeira vez. Então, sim, isso é uma coisa que a gente gosta muito. Além de tudo isso, eu também adoro me bronzear. Então, também é uma coisa que eu adoro fazer na praia. Minha meta é chegar no final do verão mais morena possível, porque depois de 2 meses eu já tô branquela de novo. E eu gosto tanto de ficar na praia, que eu falei de estar na praia, o ambiente da praia, que eu fico embaixo da sombrinha, porque eu não gosto de me bronzear. Que eu já sou queimadinho, já sou nessa cor, tá ótimo assim. E ela gosta de ficar o mais queimada possível, né? O mais bronzeado possível.
Então é isso. Agora vamos pro nosso quarto tópico, que é... belezas naturais. Aqui, como vocês acompanham o nosso dia a dia, vocês veem que até na simplicidade das coisas aqui é tudo muito bonito. Às vezes eu saio para trabalhar às 8 da manhã e tá nascendo o sol ali no mar, na frente de casa. Então, assim, você já acorda, parece que só vendo coisas bonitas. A cidade é bonita, é tudo bonito. E isso relativamente deixa a vida muito mais leve, né? Claro, você... ajuda muito na qualidade de vida. Você tem pequenos prazeres durante o dia, né? Que são essas coisas. E aqui é muito legal que eles juntam tanto a parte histórica com belezas naturais, com a parte já mais urbanizada, mais moderna. Sim. Então, na mesma cidade você vê ali um bairro ou alguma coisa que é típico daqui, que mantém aquela raiz, mas ao mesmo tempo você vê construções novas, né? Você vê beleza natural, tudo meio que no mesmo lugar, né? Sim. No mesmo ambiente. Então isso também é uma coisa que deixa a gente muito feliz, a gente gosta muito de morar aqui. E os lugares próximos daqui tem castelo de não sei quantos mil anos atrás, tem praias, belezas naturais de praias de água transparente, covas, né, para você visitar, tem muita coisa bacana aqui. Sim. E tudo pertinho de casa. A maioria dos passeios, das viagens, das coisas que a gente faz por aqui, são passeios de um dia, que você vai e volta no mesmo dia. Então ter isso na nossa mão aqui pertinho é uma coisa que faz a gente gostar muito de morar aqui. O quinto ponto, o ritmo de vida. Aqui, apesar de você trabalhar bastante, mesmo que você trabalhe, o máximo possível que você trabalha são 9 horas por dia. Então, mesmo que você trabalhe tudo isso, você sente a vida muito mais leve. O ritmo de vida é outro. Exatamente. Porque você pode sair do trabalho, você pode ir pra praia, você pode ir pra praia antes de trabalhar. Não só pela praia, mas é um conjunto de coisas que faz o ritmo de vida aqui ser muito mais leve do que o que a gente tinha no Brasil. Exatamente. Então, na verdade, é uma coisa... A gente foi da água pro vinho, como a gente fala, né? Na vida que a gente tinha em São Paulo, a gente morava na maior cidade do Brasil, com 12 milhões de pessoas, trânsito, uma cidade gigantesca, enfim, uma metrópole, e a gente veio para um pueblo, que é um bairro, como se fosse uma cidadezinha pequena. E o ritmo é totalmente diferente, puxou o freio de mão de uma forma intensa. Para vocês terem uma ideia, a Gabi, por exemplo, ela teve férias agora, ficou 1 ano sem tirar férias, e a gente conversava sobre isso, que parece que ao mesmo tempo você não tá trabalhando. Sim. Porque a gente conseguiu viajar, a gente consegue ir pra praia, a gente consegue passear, a gente consegue ter muito mais tempo juntos, coisa que no Brasil a gente só conseguia nas férias. A gente não conseguia ter tempo junto, passear no parque, andar de bicicleta, explorar locais novos, lugares novos, porque a gente sempre estava correndo com alguma coisa. Ou eu estava viajando, ou eu estava trabalhando, ou eu estava dando aula de capoeira, então a gente não conseguia se coincidir, né? E aqui é tudo tão tranquilo que parece que, embora você esteja trabalhando, parece que você está de férias o tempo todo. Então também é uma vantagem. 6º ponto, porque a gente gosta de morar aqui. O 6º ponto é a segurança. Pra mim, pelo menos, eu acho que é o fator principal, mais importante de todos. Porque em São Paulo, a gente sabe que não é seguro, que a qualquer momento você pode ser assaltada, podem entrar na sua casa, podem levar seu carro. E como eu tenho muitos traumas disso, pra mim esse aqui é o ponto principal. Você pode andar tranquilamente. Quando eles assustam você, tipo, tem cuidado na rua, é porque pode, alguém sei fez lá, um furto, mas raríssimas situações. Aqui não chega nem perto da gente começar a ter medo. Aqui, às vezes, eu saio com o shake 2 da manhã, mexendo no celular sozinha, e não sinto realmente medo nenhum, porque aqui a segurança funciona. E esse foi um dos primeiros e dos principais pontos que nos motivaram a querer sair do Brasil, né? Era a segurança, né? A gente veio buscando como primordial ter segurança, se sentir seguro, e eu acho que é o que faz a gente estar muito tranquilo aqui e gostar tanto de morar aqui. Com certeza, um desses pontos principais é a segurança. 7º ponto. 7º ponto. Tá legal esse 7º ponto aí. 7º ponto. Não sei qual é. Vamos de novo. 7º ponto. 7º ponto, gente, é salário justo. Então a gente vê que o quanto a pessoa trabalha e o quanto ela ganha, ela consegue usufruir disso. É diferente, por exemplo, no Brasil, que a maioria das pessoas
que ganha um salário mínimo, trabalha exaustivamente, muitas horas, tem muito tempo fora de casa, contando com o tempo de deslocamento até o seu trabalho. Na volta para casa pega mais tempo ainda porque é horário de pico. E você tem um salário que você mal consegue pagar suas contas. Você quase sobrevive. Acaba dando a sensação que não é digno. Que não é digno, que você está trabalhando por um salário que não vale a pena, né? Sim. E aqui é o contrário. Como a moeda é justa, o valor das coisas, dos itens, do aluguel, é justo, você acaba vendo que vale a pena. Eu trabalhei tantas horas, ganhei tanto, tá ótimo, eu vou conseguir me virar com isso. Não é que eu sou uma pessoa acomodada, que eu não quero ganhar mais. Todo mundo quer ganhar mais, mas eu quero... Se você ganha o mínimo, você tem uma qualidade Eu quero de saber, vida. ter a certeza, a sensação de que se eu ganhar tanto, eu consigo viver tranquilamente. Eu não preciso ganhar 2 salários, não preciso me matar de trabalhar. Eu sei que com o básico eu consigo viver ok, pagar minhas contas, viver tranquilo. Então também é uma coisa que dá uma sensação pra gente de satisfação, de saber que aqui a gente encontra um salário justo. Agora, 8º ponto. Por que a gente gosta de morar aqui? Porque os preços são justos. Isso. Como a gente comentou do salário, os preços seguem a mesma linha de pensamento. Você vai no mercado, você consegue comprar um pote de Nutella, você consegue comprar camarão, você compra muitas coisas assim que no Brasil você precisa se pensar, programar. Assim, O que eu vou deixar de comprar para poder comprar essas coisas? Para comprar um pote de Nutella, para comprar uma barra de chocolate importado. Então, é tudo justo. No mercado, quando você sai para comer em um restaurante, o preço não é absurdamente caro. Você comparando com uma compra de mercado, tipo, se eu comprasse isso no mercado, não ia sair tão mais barato. Tipo, é justo. É justo porque tem a mão de obra. Você pensa, pô, ele teve a pessoa que comprar, o dono do restaurante comprou, teve a preparação, teve um gasto para essa preparação. Então você fala, ok, valeu a pena. Eu tô comprando a experiência de comer isso fora de casa. Eu não ter que lavar louça, eu não ter que cozinhar e comer de um jeito que talvez eu não saberia fazer. Mas não tem aquele preço exorbitante que você pensa, pô, isso em casa custaria 20 e eu tô pagando 100 aqui. Como tem locais em São Paulo, quando a gente ia pra praia, por exemplo, você pagava R$70 uma porção de batata frita. De batata frita, de peixe, então R$120 eram as mais baratas que a gente pagava no litoral. Aqui jamais você vai encontrar uma comida. Aqui, pra vocês terem uma ideia, pra mim o resumo de como o preço das coisas que é justo. Você compra no mercado uma lata de refrigerante, eu sempre dou esse mesmo exemplo. Você compra no mercado uma lata de refrigerante, uma lata de Coca-Cola, ela custa 50 centavos. Você vai na beira da praia, num quiosque, comprar numa lojinha, num quiosquinho desse de praia. Você vai comprar ela ali gelada, na beira da praia, por €1. Se você parar pra pensar numa conta bem boba, eu sou péssimo em conta, mas se você parar pra ver a vantagem, ele comprou por 50 centavos e ganhou 100% de lucro vendendo por €1. Só que a gente tá tão acostumado no Brasil a comprar uma lata que o cara comprou por 60 centavos e ele me vender na praia por 5 ou 7 reais, que quando eu vejo isso, pra mim é tão anormal que eu falo, nossa, isso é muito barato. Né? Então também o preço das coisas, de tudo, é muito justo. Você vê um plano de celular bom, você tem internet na sua casa, é um preço que vale a pena. Ter um plano de saúde, são coisas que o preço no Brasil não tem como justificar a comparação com aqui. A gente não está entrando no mérito de que o comerciante no Brasil... Não, a gente está só... Do nosso ponto de vista, da nossa comparação, da nossa experiência. Ele tem os motivos dele para vender 5 vezes mais caro. Exatamente, a economia, enfim. Vamos lá, próximo ponto, 9º ponto. A valorização das profissões. O que a gente quer dizer com isso? No Brasil, muitas profissões são vergonhosas. Não para a gente, mas muitas pessoas se sentem... A sociedade, no geral, humilha. Julga uma pessoa que trabalha de faxineira, uma pessoa que trabalha no McDonald's. Se você trabalha no McDonald's, você está à beira da sociedade. De garçom, de garçonete. De garçom... de caixa de supermercado. Nossa, isso são profissões um subemprego, né? Eu acho que essa palavra foi até inventada no Brasil, subemprego, porque você vê, tanto aqui como nos Estados Unidos, a gente tem amigos que moram lá, a gente já foi pra lá algumas vezes, e vê que lá é o contrário. Lá isso é um emprego normal, tem gente que sustenta a sua família, que vive aqui, a gente mora num lugar totalmente turístico. Então, tem muito mais oportunidade de trabalho nessa área. Então, por exemplo, eu instalo, sei lá, um exemplo, eu instalo tubulação de petróleo. Às vezes aqui você vai vir morar pra cá e vai ter uma dificuldade de arrumar trabalho nessa área.
Sim. Enquanto uma área que no Brasil as pessoas, tipo, não estão nem aí, aqui vai ter muito mais oportunidade de emprego. Sim, muita Então- gente, às vezes, por exemplo, no Brasil tem uma faculdade, é advogado, é médico. Se você falar, se eu for pra aí eu tenho oportunidade de emprego, eu não sei. Mas muita gente fala, eu não vou trocar minha faculdade de direito por um caixa de supermercado, que foi o meu caso. Eu tenho 2 faculdades e tô trabalhando no supermercado. Mas pra mim, de verdade, não é humilhação nenhuma. E trocaria de olho fechado se Trocaria de se olho oferecessem fechado. outra vez. Sim, e ainda não teria feito a faculdade pra economizar o dinheiro. Exatamente. Na verdade, gente, aí entra no mérito. Não é que fazer faculdade seja ruim ou não. Enfim, entra no mérito do que Sim. você busca pra você. No nosso caso, a gente buscava esses itens que a gente está listando como qualidade de vida e segurança. Então a gente veio pra cá ciente de que a gente ia trabalhar em um emprego normal, um emprego qualquer, e a gente tá muito feliz Sim. onde a gente tá trabalhando. A gente consegue fazer tudo isso que a gente tá falando, usufruir, e tendo um trabalho que talvez no Brasil, se eu falasse que eu ia trabalhar de garçom, que eu ia sair da agência de viagens, onde eu trabalhava, e eu ia trabalhar de garçom, alguém ia falar, nossa, o que deu Eu errado? não trocaria. O que deu errado, né? Pra você sair. E não, aqui é um trabalho, uma profissão totalmente digna e muito legal. Eu tô aprendendo essa profissão e eu tô gostando muito. Isso aí. 10º ponto. Priorizar o que eles chamam de desfrutar. Isso é verdade. Aqui eles têm muito esse pensamento de tipo, não adianta eu trabalhar muito se eu não tenho tempo para aproveitar com a minha família, se eu não tenho um tempo livre para passear, para fazer o que seja que não seja trabalhar. Então, eles têm muito isso na cabeça, eles realmente dão prioridade para isso. Eles não são reféns do trabalho, de viver para trabalhar, para ganhar dinheiro. Tudo bem, aí entra um mérito de economia, da moeda valer, dos preços serem justos, tem todo um porém por trás. Mas isso é uma filosofia que aqui existe e que a gente adora, né? Que é justamente o que a gente veio buscar. A gente não veio para cá pensando em ficar rico, né? Se um dia eu ficar rico, maravilhosamente, eu vou adorar ficar rico. Mas a gente não veio com esse objetivo, né? A gente veio pra cá pra poder ter qualidade de vida, poder viver bem, comer o que a gente tiver vontade, trabalhar o quanto for necessário, né? Eu não posso falar que eu amo trabalhar. Eu trabalho porque eu preciso, eu gosto de trabalhar. Eu me sinto bem quando eu tô sendo útil para algo, quando eu tô sendo recompensado por aquilo, e essa recompensa vai me proporcionar outras coisas que eu gosto. Mas dizer que todo dia eu acordo, que vontade de trabalhar, não consigo ser assim, infelizmente. E o exemplo claro desse que eles priorizam isso é depois de que você se aposenta, você não encontra mais ninguém que trabalha. Tipo, pra eles é um absurdo, tipo... Depois que se aposentou, você tirou o pé, né? Você vai descansar, você vai desfrutar Agora realmente. o governo vai pagar o teu salário pra você descansar. É pra isso que serve a aposentadoria. Isso é muito legal. E o nosso 11º item da nossa lista, nosso penúltimo item, é casas mobiliadas. Aqui você aluga uma casa e essa casa já vem com todos os móveis dentro. Mas já vem com o armário da cozinha e a cama. Não, vem com prato, vem com micro-ondas, vem com TV, vem com tudo. Então isso é uma coisa que no Brasil a gente nunca viu, né? Não tem esse conhecimento de que as coisas pudessem ser assim. E isso te ajuda muito, porque pensa, por exemplo, nós somos um casal jovem, né? Trabalhamos agora há pouco, né? Por causa da pandemia. E o quanto a gente ganha, imagina se tivesse que mobiliar toda a casa. Ter que comprar tudo. Comprar colchão, comprar cama, comprar armários, comprar máquina de lavar, comprar geladeira, enfim. A gente gastaria muito dinheiro, né? E aqui não. Se você vai viver de aluguel, você consegue alugar a casa já com todos esses itens. Sim. E já está embutido nesse preço. A maioria das casas que oferecem já os móveis dentro, ele ainda vem com uma manutenção de caso estrague alguma coisa. Você ainda pode chamar o proprietário da casa e falar, olha, a máquina de lavar quebrou. E ele chama alguém para vir arrumar ou troca, como aconteceu com a gente na nossa outra casa. Aqui também tem um serviço de manutenção. Então é uma coisa que é surreal e pra gente é muito bom. Funciona meio como um Airbnb no Brasil. O que a gente tinha de ideia de apartamento assim era um Airbnb. Exatamente. Mas e a gente veio do Brasil, bem dizer, com as nossas roupas. A gente não trouxe nada. Eu trouxe meu videogame, para não falar que não trouxe nada. De itens, de móveis, de eletrodomésticos, enfim. Trouxe só meu videogame. O restante só roupa, tênis, coisas nossas, pessoais. TV, todas essas coisas, a casa já vem com isso no preço. E não é mais caro ou mais barato por isso. Pelo contrário, é o normal. O normal é alugar uma casa que já venha com os móveis. Então, isso a gente gosta muito. E o último e 12º ponto
a simplicidade de vida que as pessoas levam aqui. Isso é muito bom. Simplicidade, o que quer dizer? Que as pessoas andam relaxadas? Não. As pessoas aqui não ligam pra marca. Em geral, tá? Claro que tem alguns que sim. Mas, no geral, não vão te olhar, tipo, você tá com um tênis que você comprou no Extra. Sim. Igual, né? Igual pode passar. Esse tênis sem marca. Esse tênis é sem marca. Essa camiseta é de mercado. Aqui não tem disso. Eles não ligam nada pra marca. Eles são muito simples e isso faz as pessoas viverem melhor, Sim. Né? Eu falava que, como eu sou de Curitiba, né, e o pessoal de Curitiba tinha um outro pensamento. Pensava, por exemplo, eu tenho essa camiseta que é feita aqui no bairro do lado. E tem essa mesma camiseta, do mesmo material, da mesma cor, o mesmo corte igual que foi feita nos Estados Unidos. A daqui de perto custa R$20. A dos Estados Unidos custa 150. Qual que eu quero? A de 150. Eu quero a dos Estados Unidos. Claro, essa aqui veio de fora. Mas são iguais. Só muda uma etiqueta, mas são iguais. Não, mas eu quero a de lá. Vou tirar a onda que a minha custou 150 e a tua custou só 20. E era um pensamento que eu falava... Não, eu participei durante um tempo, também gostei de marca por um tempo. Mas eu comecei a ver que não era algo que eu me sentia bem. Passado alguns anos, eu já comecei a comprar coisas mais que eu gostava. Algumas de marca, sim, porque eu gostava do modelo, não propriamente da marca, né? E aqui é o contrário, aqui as pessoas elas compram a roupa, que a roupa tá bonita, tá bem vestido, vale muito mais a pena do que pagar muito mais caro numa marca de fora, né? Isso é muito legal, ver essa simplicidade. Assim o seu dinheiro acaba valendo muito mais. Né? Se eu ganho 1.000, eu vou gastar 800 num tênis? Você tá doido. Só porque a sociedade... Só porque meu amigo tem, só porque eu tenho que mostrar pra alguém. Não, eu vou pagar 60, 30 e tá ótimo já. Então isso também é muito legal. E um ponto principal que mostra essa simplicidade deles, eu acho que isso, já ouvi falar que é meio que em toda a Europa, assim, é o que a gente chama de farofa na praia. Verdade. No Brasil. Que a gente tem muita vergonha de levar comida pra praia, não sei o que lá. Levar as marmitinhas de casa? Sim, levar comida, que vergonha. levar bebida de casa, jamais. Você tem que chegar lá e pedir no quiosque, no restaurante. Aqui não, aqui a galera leva com força. Leva tudo de casa, leva tudo. Leva desde as porções que vai comer na praia, as bebidas todas de casa, é a coisa mais normal do mundo. Sim. E aqui é legal isso, que enquanto no Brasil o pessoal que ganha menos, né, tem um poder aquisitivo menor e tem vergonha, ou seja, acaba gastando além do que precisa, aqui que o preço é justo, eles têm um pensamento ao contrário. Fala, por que eu vou gastar? Quando a gente comenta aqui no Brasil, as pessoas não têm vergonha de levar as coisas pra praia, preferem comprar no quiosque, eles estranham. Fala, que? Se eu ganho 1.000, eu vou gastar num quiosque 200 por um dia na praia para duas porções? Não faz sentido. Então isso é uma coisa que pra gente é muito legal, né? Esse é um pensamento que mudou na gente também, né? Exatamente. Quando a gente ia pra praia em São Paulo, no Guarujá e tal, a gente nunca levava nada, levava no máximo um salgadinho pra comer no carro. Isso. Aqui a gente já chegou a comprar frango, levar pra frango assado. O frango assado picadinho pra comer na praia. Levar pra comer na praia, levar bebida, e levar azeitona. Pra eles aqui é super normal. Então é uma coisa que também faz a gente se sentir mais à vontade, né? Porque a gente é a gente é assim, né? A gente gosta das coisas simples e isso faz a gente se sentir muito feliz. Então é isso, gente. Contem aí pra gente, comentem aí embaixo o que vocês acharam, né? A gente quis trazer isso pra vocês para poder contar como é a nossa experiência, como é a nossa vida aqui e principalmente por que a gente gosta de morar aqui. E eu acho que na verdade se a gente fosse citar pontos positivos e negativos, não sei se teriam negativos. Os negativos são coisas que são escolhas de estar aqui. Então tá longe da família, longe dos amigos, as comidas que não tem aqui, que a gente tá acostumado, mas isso faz parte da transição. Mas agora coisas por aqui, negativos daqui, a gente não tem. A gente gosta muito de morar aqui. Resumindo, e estamos muito felizes de estar aqui. Apaixonado por esse lugar. E eu não pretendo voltar pro Brasil tão cedo, a não ser para visitar, mas para morar. Sim. Não dizemos nunca porque... Claro, não se pode dizer nunca, mas a gente tá muito feliz aqui. A Espanha, Málaga é a nossa segunda casa, com certeza. E a gente queria compartilhar isso com vocês. Então comentem o que vocês acharam, comentem aí qual dessas coisas para vocês faz mais sentido, o que te atrai, o que você discorda. Comenta aí, deixa a gente saber. Isso aí, galera. Então vamos ficando por aqui e amanhã a gente aparece de novo. É isso aí. Então se você
puder, encaminhe esse vídeo para outra pessoa que possa gostar do nosso conteúdo e se inscrever no nosso canal pra gente chegar nos nossos 200 inscritos. De repente você tem um amigo que tá pensando em sair do Brasil, Exatamente. ir pra Europa. Manda esse vídeo pra ele que ele vai ver mais ou menos como funcionam as coisas aqui. Exatamente. Ou de um casal, alguém que gosta de ver esse tipo de conteúdo, Sim. gosta de estar vendo coisas novas, aprendendo coisas novas. Fica o nosso canal aí, é nosso pedido de ajuda pra divulgar e chegar em mais gente. Isso aí. Em mais gentes. Chegar em mais pessoas. Isso Certo, aí, pessoal? galera. Então, por hoje é só. Tamo junto e valeu.